Olá pessoal, meu nome é Jane e hoje vamos com a aula 4 finalizarmos o conteúdo do livro didático. Estudaremos das páginas 87 a 114, dando continuidade ao assunto o ensino e aprendizagem na escola. E mais o conteúdo complementar da sala virtual, sobre as orientações para as famílias de pessoas acamadas. E acrescentei um assunto a mais sobre síndrome de Down. Por favor, verifique o material complementar. O objetivo é apresentar como ocorre o ensino e a aprendizagem na escola, em específico sistemas de comunicação suplementar e alternativa, e apresentar os pontos relevantes sobre a síndrome de Down e as orientações para as famílias com pessoas acamadas. Vamos iniciar com a frase: oralidade é um recurso tão utilizado em nossa sociedade que aqueles que não falam são considerados indivíduos que também não pensam. No entanto, existem meios alternativos de comunicação que serão escolhidos pela família, escola e demais profissionais como fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. A expressão comunicação alternativa e/ou suplementar é utilizada para designar um conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos direcionado a pessoas acometidas por alguma doença, deficiência ou alguma outra situação momentânea que impede a comunicação com as demais pessoas, por meio dos recursos usualmente utilizados, mais especificadamente a fala. Os sistemas alternativos de comunicação são um meio eficaz para garantir a inclusão destes alunos. Assim, a criança ou o jovem que esteja impedido de falar poderá comunicar-se com outras pessoas e expor suas ideias, pensamentos e sentimentos, se puderem utilizar recursos especialmente desenvolvidos e adaptados para o meio no qual está inserido. Vários podem ser os sistemas alternativos para a comunicação. Podemos encontrar duas subdivisões: comunicação apoiada e comunicação não apoiada. A comunicação apoiada englobaria todas as formas de comunicação que possuem expressão linguística na forma física e fora do corpo do usuário, como objetos reais, miniaturas de objetos, pranchas de comunicação com fotografias, fotos e outros símbolos gráficos, e ainda os sistemas computadorizados. Esses são os recursos adaptados. Em decorrência das dificuldades motoras, certos usuários de recursos de comunicação apoiados vão também depender de alguém para selecionar e indicar os estímulos necessários para que seja interpretado. É o caso do aluno que necessita do auxílio de uma outra pessoa para realizar o manuseio do material confeccionado, apontando as figuras e as fotos necessárias para estabelecer uma comunicação. A pessoa que auxilia vai indicando uma figura após a outra, até que a escolha certa seja feita. Sistema de varredura na linha ou na coluna. Após a seleção da figura pelo usuário, há necessidade de retomar novas seleções. Há alunos que conseguem selecionar os estímulos pelo olhar ou pelo apontar com a língua, mas não conseguem virar uma página ou pegar uma prancha temática. Nessas situações também, esses alunos necessitam de auxílio do professor. A comunicação não apoiada englobaria as expressões próprias daquela pessoa, tais como sinais manuais, expressões faciais, movimentos corporais, gestos, piscar de olhos para indicar sim ou não. Esses são os recursos da própria pessoa. As expressões são totalmente produzidas pelos seus usuários, ou seja, ela é realizada por meio das ações que o próprio aluno pode produzir, sem o auxílio de outra pessoa ou de equipamentos. Há várias alternativas de comunicação, entre os quais os textos em braille e o sistema BLIS e PCS. Ambos utilizados por pessoas que apresentam sequelas ou comprometimento motor, decorrentes da paralisia cerebral e outras deficiências neuromotoras, tendo a cognição ou a capacidade de compreensão e aprendizado preservada.
Existem 3 grupos de pessoas que podem ser beneficiadas com as alternativas de comunicação. Indivíduos capazes de entender a linguagem falada, mas que precisam de uma forma de se expressar. Indivíduos com chances de recuperação, mas que precisam, por um tempo, de suporte de comunicação. Nesse grupo se enquadram pessoas capazes de produzir sons, mas que a fala é pouco compreensível. E pessoas que foram submetidas a cirurgias fonoarticulatórias ou se recuperando de uma lesão cerebral, que comprometeu a fala. Além de encaixar nesse grupo crianças portadoras de deficiência mental ou complicações de linguagem. Indivíduos que precisam de meios alternativos de comunicação para a conquista da linguagem. Nesse grupo estão incluídos os autistas, os portadores de deficiência mental em nível grave, indivíduos com quadro sensorial como surdez, surdo-cegueira. No slide, temos imagens dos elementos gráficos. O sistema Bliss de comunicação é composto de elementos gráficos que, quando combinados, criam gamas de sentidos diferentes. É o primeiro sistema gráfico utilizado e readaptado para ser usado como comunicação na educação especial e na reabilitação. No entanto, esse recurso é utilizado por indivíduos portadores de paralisia cerebral e outros tipos de deficiência neuromotora, com o cognitivo preservado. A cognição é a capacidade que o indivíduo tem de compreender, de adquirir conhecimentos por meio da percepção, sendo assim mesmo sem fala funcional. Sendo assim, mesmo sem fala funcional, mas com cognitivo íntegro, o indivíduo pode se comunicar. Há elementos que se parecem com o referente. Outros representam desenhos do nosso ambiente cultural e ainda há outros elementos arbitrários, definidos por convenção. Na cidade de Toronto, os profissionais fizeram pranchas organizando os elementos do sistema Bliss. Uma das técnicas tem como objetivo trabalhar a lógica das frases de acordo com a gramática usual, simbolizada com cores de fundo, e foi chamada de chave de Fitzgerald. Os signos foram distribuídos numa prancha conforme a formulação de frases na língua inglesa, uma cor específica para cada função. Para que vocês tenham uma noção, na língua portuguesa, a formulação de uma frase segue o padrão: pessoa, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Os signos são colocados em conjunto por cores seguindo a ordem. Para pessoas é amarelo, verbos é verde, substantivo é laranja, advérbio e adjetivo a cor azul. Elementos sociais é rosa e a letra e os números representado em branco. E como é usada a prancha? De início, a prancha possui poucos signos, sim e não, referindo-se ao usuário ou a quem cuida dele. O usuário mostra o signo e seu interlocutor vai repetindo verbalmente o que entendeu para depois responder. E como definir quais os signos iniciais da prancha? Quem define a primeira palavra é o indivíduo e não seus cuidadores. O cuidador deve estar atento, pois, além da palavra, a situação deve ser analisada. Hoje no Brasil, o sistema de comunicação mais usado é o PCS, Símbolos de Comunicação Pictórica. O sistema PCS possui como características desenho simples e claro, fácil reconhecimento, adequados para usuários de qualquer idade, facilmente combináveis com outras figuras e fotos, para a criação de recursos de comunicação individualizados. Os signos do PCS são de cunho figurativo e de fácil compreensão. Logo, as crianças conseguem perceber o que significam mais rápido do que quando utilizam o sistema Bliss. O sistema Bliss e o PCS são importados e apresentam características culturais do local. Sendo assim, os profissionais especializados têm o grande desafio de adaptar os pictogramas, as figuras, para a nossa cultura, respeitando os princípios, a coesão dos sistemas e sem redesenhar as imagens.
Agora estudaremos os tipos de prancha e os contextos de comunicação. Prancha de rotina, prancha de horário. Esta prancha é um painel com objetos expostos representando as atividades do dia. Deve ser grande e ser mantida pendurada na parede. Os estudantes podem participar da elaboração do painel, pregando e retirando os signos da prancha. Pranchas para montagem de histórias. O educador, ao ler um livro ilustrado, utiliza a prancha para colocar os personagens. Os pictogramas são pregados em um velcro, com o objetivo de prender a atenção do aluno e frisar os pontos de destaque, favorecendo sua participação ativa, fazendo perguntas e comentários. Prancha de atividades escolares. Seu uso é parecido com o da prancha de história. No entanto, a montagem da prancha para o aluno deficiente deve ser exclusiva. Os signos devem ser distribuídos na prancha de acordo com o contexto em que o aluno está inserido e com as possibilidades de interpretação. É importante que haja signos sociais como oi, obrigada, por favor, adivinhe e entre outros. Pasta Casa Escola. As creches e as escolas infantis utilizam o caderno de recado para comunicar-se com a família. O raciocínio aqui é o mesmo, utilizar uma pasta de pictogramas com significados sintéticos. Através de pistas visuais como suporte, o estudante pode comentar para os colegas sobre algo que ocorreu no final de semana ou falar com as pessoas de sua casa acerca de algum acontecimento na escola. Colete de comunicação. Método em que o interlocutor carrega no próprio corpo os símbolos e o estudante poderá pegar. O colete permite a fixação dos símbolos e outros objetos no velcro, indicando para atividade lúdica de comunicação alternativa. A prancha de escrita. As pranchas pictográficas podem ser utilizadas tanto por alunos no início da alfabetização, quanto por alunos que já dominam a escrita. Os trabalhos envolvendo a comunicação pictográfica provocaram um processo de sistematização do conhecimento sobre a disposição das letras, sobre os tipos de apoio e as formas de utilizar as pranchas alfabéticas. Aqui informarei alguns pontos importantes sobre a prancha da escrita. Quanto à organização das letras na prancha, há quem prefira as letras na ordem alfabética que conhecemos. Já outras pessoas optam por destacar as vogais, que são mais usadas, para tornar mais rápida e mais fácil a escolha da letra. As regras da norma culta da língua portuguesa devem ser ensinadas para o estudante que utiliza a prancha, pois ele deve ter o hábito de escrever de forma correta, principalmente quando tiver acesso à tecnologia assistida, como, por exemplo, um computador. Assim, na prancha de alfabetização, deve conter letras com acentos, com tio, o cedilha, os sinais de pontuação, além de um signo para parágrafo e letra maiúscula. É muito importante a organização dos pictogramas na elaboração da prancha e não visar o lado estético, mas sim o funcional. Os signos devem ser colocados no espaço em que o aluno consiga manipular facilmente. Vamos falar agora sobre a oralidade, leitura e a escrita na escola inclusiva. Todos devem se lembrar de que a criança portadora ou não de deficiência não começa a aprender a escrever partindo do zero. Ela já chega à escola com uma bagagem de conhecimento prévio do convívio ou com a família ou com o cuidador. Como já visto, existem diversas formas de escrever. Caso não seja possível utilizar o lápis, há outros instrumentos, como as letras em material emborrachado, o EVA, ou madeira e máquinas de escrever. Independente da dificuldade, devido à deficiência, o percurso para a transformação e para a aprendizagem será o mesmo para todos. Ouvir histórias é fundamental para aprender a escrever. Uma oralidade rica durante o tempo pré-escolar ajuda no bom desempenho da escrita.
E o que é considerado uma oralidade rica? A oralidade rica inclui conversas em que a criança é ouvida, que conte algo que aconteceu, diálogos em que a criança escolhe o assunto e participe ativamente, e também momentos de narração de história na hora de dormir. A criança aprende a escrita como veículo de comunicação, com mais facilidade quando a prática de linguagem é mantida nos grupos de convívio dela. As histórias ouvidas oferecem as primeiras noções de uma estrutura de texto, o que é fundamental para a posterior alfabetização. Cada espécie de texto apresenta uma organização típica, com expressões ou marcadores comuns, que contribuem para acompanhar melhor a narrativa. Além do estudar as histórias, é importante que o aluno acompanhe com o livro em mãos, para ler por si, mesmo antes de entender o significado das combinações das letras e frases. No caso dos deficientes visuais, existe o livro integrado, que apresenta o texto em tinta e em braille, podendo ser utilizado tanto pelo indivíduo que enxerga ou pelo cego. Outras formas de favorecer o aluno são os livros gravados e as histórias musicadas. Muitas cantigas são intertextuais, fazendo referência a uma história que provavelmente a criança já conhece e dão destaque de forma lúdica a um dos pontos de história, como, por exemplo, uma sequência de números. No que diz respeito à escrita, a criança compreende mais a letra maiúscula e os estudantes com coordenação manual apresentam mais facilidade de escrever em maiúsculo, já que as letras são mais retilíneas. Para facilitar a escrita, há uma régua vazada, onde os portadores de moderada incoordenação manual ou distúrbio neuromotores, como a paralisia cerebral, podem escrever em letras maiúsculas. Entretanto, eles terão dificuldade para escrever com agilidade, em letra cursiva, de forma legível. Há educadores que defendem, mesmo sabendo da dificuldade, que o aluno especial domine a leitura e a escrita dos vários tipos de materiais que existem, pois requer domínio para compreender os diversos tipos de escrita. Os educadores valorizam o uso das letras maiúsculas pelos alunos portadores de necessidades especiais. No entanto, eles percebem a necessidade das crianças de dominarem também a escrita minúscula. A escrita é mais fácil em letra maiúscula, mas a leitura se torna mais ágil e agradável em letra minúscula. Outros detalhes importantes para a aprendizagem são: primeiro, os contrastes entre o fundo e a letra, como, por exemplo, se a lousa for verde, deve-se usar um giz branco ou amarelo. Se a lousa for branca, usar pincel preto ou azul. O segundo detalhe é a iluminação. A iluminação deve ser adaptada de acordo com a necessidade do aluno. Portadores de paralisia cerebral geralmente possuem fotofobia, não se adaptando à mesma intensidade de luz e claridade dos seus colegas. Já os portadores de glaucoma apresentam dificuldade de visualização em local de baixa luminosidade. Agora estudaremos as formas de comunicação através da língua de sinais e do sistema Braille. Na França, quando foi iniciado o ensino para os surdos, a tendência era focar a leitura labial e na articulação da fala. Inclusive, esse foi o método usado no Brasil. Todavia, no Brasil, os estudantes tinham uma forma própria de comunicação através de sinais, o que favoreceu a construção da Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. As línguas de sinais não são universais, cada país possui a sua língua própria de sinais, que sofre as influências da cultura nacional, como qualquer outra língua. Ela também possui expressões que definem de região para região, os regionalismos. A FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, divulga a Libras, luta pela inclusão de intérprete nos órgãos públicos e nos meios de comunicação televisivo e desmistifica vários mitos. Mito 1. O alfabeto manual é a mesma coisa que a língua de sinais. Mito 2.
Alunos surdos são todos iguais. Mito 3. Todo surdo realiza leitura labial. Mito 4. O professor inclusivo precisa aprender língua de sinais. E mito 5. A língua de sinais será a mesma independentemente da deficiência em questão. Agora estudaremos cada mito. Mito 1. O alfabeto manual é a mesma coisa que a língua de sinais. No livro didático, está um pouco complicado diferenciar a datilologia, o alfabeto manual, da Libras, língua brasileira de sinais. Aqui vou explicar melhor. O alfabeto manual é um tipo de sistema manual de representação simbólica das letras e da ortografia dos alfabetos das línguas orais. A datilologia é a soletração de uma palavra usando o alfabeto manual de Libras. Já a Libras, a língua brasileira de sinais, podemos nos referir, por exemplo, a um objeto ou animal, usando a datilologia, alfabeto manual, onde cada sinal corresponde a uma letra, mas também podemos utilizar um sinal específico para a palavra em questão. Os sinais da Libras são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto do corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Mito 2. Alunos surdos são todos iguais. Existem vários motivos para as crianças com deficiência auditiva serem diferentes, como, por exemplo, uma criança pode ser diagnosticada e a outra não, o que prejudica seu desenvolvimento. Um estudante que usa gestos e sinais aleatórios que só a família conhece. Uma estudante que não possui prótese auditiva. Outra estudante que usa a prótese, mas não diferencia ou reconhece os sons da fala. Então, toda criança apresenta desempenhos diferentes nas salas de aula de ensino inclusivo, ainda que sejam considerados surdos. Além disso, as crianças apresentam personalidades e habilidades distintas umas das outras. Mito 3. Todo surdo realiza leitura labial. A prática da leitura labial não é natural da pessoa surda, é aprendida aos poucos. São necessários anos para ser aprimorada e precisa de fonoaudiólogo. Os ritmos das conversas devem ser ajustados para haver compreensão e comunicação. Mito 4. O professor da escola inclusiva precisa aprender linguagem de sinais. Para aprender a Libras, é preciso estudo e dedicação, e muitas vezes o educador é iniciante neste tipo de linguagem, em sala de aula. Uma alternativa, então, é planejar uma sala de aula com recursos próprios para que os alunos surdos se encontrem, consolidando a língua e elaborando um vocabulário próprio para as várias áreas de conhecimento escolar. Mito 5. A língua de sinais será a mesma, independente da deficiência em questão. A linguagem de sinais exercida pelo surdo é diferente do ouvinte, que apenas não consegue verbalizar. Os surdos que têm a Libras como língua primordial movem as mãos agilmente. Já os ouvintes fazem a tradução sinal por sinal, quase que uma espécie de português sinalizado, pois em geral a interação será feita com outras pessoas também ouvintes. Caso algum aluno tenha interesse, disponibilizei uma apostila sobre Libras no material complementar da sala virtual. O código de sistema Braille. Braille é um sistema de leitura com o tato para cegos, inventado pelo francês Louis Braillesno, no ano de 1827 em Paris. O Braille é um alfabeto convencional, cujos caracteres se indicam por pontos em alto relevo. O deficiente visual distingue por meio do tato, a partir de 6 pontos relevantes. É possível fazer 63 combinações que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, números, sinais matemáticos e notas musicais. Aqui terminamos o conteúdo do livro didático e iniciamos o assunto do material complementar.
Hoje estudaremos sobre a síndrome de Down e as orientações que o agente comunitário de saúde dará às famílias com pessoas acamadas. A síndrome de Down ocorre em consequência a um acidente genético durante a divisão celular do embrião. Em uma célula normal no ser humano, o esperado é a presença de 46 cromossomos, 23 pares. E nesta síndrome, o indivíduo possui 27 cromossomos, sendo o extra normalmente ligado ao cromossomo 21. Por esse motivo, a síndrome de Down é conhecida por trissomia do 21. Qualquer pessoa pode ter um filho com esta síndrome. No entanto, as chances aumentam conforme a idade materna. As pessoas com a síndrome de Down apresentam as seguintes características físicas. Manchas de Bruchfeld. São pequenas manchas brancas na íris. Prega epicântica. Prega de pele no canto interno do olho. Boca pequena e muitas vezes com projeção de língua para fora da boca. Provável hipotonia muscular, a criança é mais molinha. Orelhas pequenas e de implantação baixa. Pés normalmente curtos e planos, com um espaçamento entre o hálux, o dedão do pé e os demais dedos. Cabeça menor e posteriormente mais achatada. Mãos curtas e largas. Normalmente com uma única linha transversal, chamada de prega simiesca. É importante saber que algumas crianças apresentam problemas cardíacos e ou respiratórios. O ideal seria o diagnóstico no pré-natal, para que ocorra o planejamento familiar consciente. No entanto, a maioria das vezes, a descoberta ocorre no momento do nascimento ou logo após o nascimento. O mais importante nessa fase é que a família tenha um suporte técnico e emocional. A orientação e o fornecimento de informações sobre a síndrome e as suas possibilidades de desenvolvimento favorece a formação de um vínculo familiar. A estimulação precoce deve ser iniciada assim que possível, explorando todas as possibilidades de estímulos nas áreas sensório-receptivas, de comunicação, motora e de interação social. Agora falaremos sobre as pessoas acamadas. No caso de encontrarem pessoas acamadas durante as visitas, é importante explicar para a pessoa o que você e ou o cuidador estará fazendo. Isso tranquiliza e faz com que ela colabore, facilitando o movimento. Nunca apresse uma pessoa acamada, respeite o seu próprio ritmo. Tente motivá-la para fazer o máximo que puder sozinho. A cama deve estar sempre limpa e confortável. Quando trocar a roupa de cama, retire a pessoa acamada sempre que possível, o que permitirá também aproveitar o momento para que ela realize algum exercício e se distraia. Para a pessoa acamada poder comer, ver televisão, ler ou receber visitas, será necessário sentá-la na cama, o que pode ser feito por uma ou duas pessoas. Caso esteja sozinho, ao sentar uma pessoa acamada, peça, quando possível, a pessoa para dobrar as pernas, agarrando-a com um braço por cima delas e outro por baixo das axilas. Mudar frequentemente a pessoa acamada de posição é necessário para evitar, entre outras complicações, as feridas. As feridas são comuns nos acamados. Por isso, quando surgem, é necessário tratá-las imediatamente para prevenir infecções. Se a pele estiver sensível, vermelha ou inchada, ou se a pessoa se queixa de dores, você deve orientar a família a procurar a unidade básica de saúde ou solicitar a visita domiciliar da equipe. O banho para uma pessoa acamada é muito importante, dá a sensação de bem-estar e de relaxamento. Permite avaliar o estado da pele da pessoa, aplicar um creme hidratante e ministrar pequenas massagens, que ativam a circulação. Lembre-se de realizar a higiene da boca, lavar o cabelo, fazer a barba e o tratamento das unhas, das mãos e dos pés. Organizar e dar corretamente os medicamentos à pessoa, para que não ocorra enganos nas dosagens e nos horários. Manter sempre a lista de medicamento atualizada. E para finalizarmos, lave sempre as mãos,
antes e depois de lidar com as pessoas acamadas. Lembre-se de utilizar as luvas. Agradeço pela atenção nessas 4 aulas. Espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida estaremos à disposição. O vídeo a seguir chama a atenção para o cuidado no posicionamento e na transferência de idosos, mas o cuidado serve para qualquer pessoa acamada.